Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade, né, ao que o Valdomiro Santiago está falando, né? E se vocês ouviram um barulhinho, né? Tava chovendo mais cedo, mas quando eu comecei a gravar parou de chover. Só que tá muito calor, eu tive que ligar de novo o ventilador, né? Que tá muito quente. Peraí. Opa, show! Vamos lá, vamos continuar. Ele chorou. Mas ele chorou porque chorou para eu sorrir hoje. Para você sorrir. Sim, ele chorou para nós sorrirmos hoje e sorrimos no porvir. Para nós sorrirmos aonde? Aqui no físico? Nesse físico a gente passa por problemas, ele mesmo disse. Basta cada dia o seu mal, mas é para a gente estar alegre no entendimento do espírito. Porque quando a gente está no espírito, há cura. Nós, almas, somos curadas, somos restauradas, somos transformadas. Então vocês vejam bem, amados, vocês vejam bem, né? Que ele está falando, mas ele só está falando do físico. Do físico, e ele está botando, né, como eu já disse, a depressão para o espiritual. Amados, veja bem, Yarro e Yahusha, eles têm poder para curar. Tanto que Yahusha, ele curou muitas pessoas, né? Ele orava ao Pai e o Pai curava. Entende? Ele pedia ao Pai. O Pai curava. E curou, mas vocês vejam que muitos que eram curados, né, no físico, também eram curados no entendimento do Espírito. Por quê? Eram curados da cegueira. Ele me falou, sua fé te salvou. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, de 12 anos com fluxo de sangue, quando ela foi tocar na orla de Yahushua, do vestido de Yahushua, né? Vocês vejam que ela foi curada. Instantaneamente, Yahushua sentiu o poder. E aí, quando ele foi falar com ela, o que ele disse para ela? A tua fé te curou. Então, vocês vejam que ela passou a andar com ele. Por quê? Porque não foi somente o físico dela que foi curado. Mas ela também. Vocês vejam que ela era uma mulher rejeitada. Ela tinha depressão, amados. Porque uma pessoa que era rejeitada, que ninguém podia chegar perto dela porque ela era imunda. Porque naquela época a mulher que menstruava era imunda. Imagina uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Ninguém chegava perto dela, então ela não tinha convivência com ninguém. Né? Ela não podia estar com a multidão, e ela mesmo assim foi com a multidão. Então, foi na multidão para poder tocar em Arusha. Porque ela creu. Ela falou no interior dela, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. E ela foi curada. Ela foi curada não só no corpo, mas na alma. Né? Na alma, nela a alma dela foi restaurada, foi curada. Né? E ela também teve a cura no entendimento do espírito. Por quê? Porque o pai, ele tirou a cegueira dela no entendimento do espírito. Ela passou a enxergar no espírito. Tanto é verdade, amados, que veja bem, que o foco não é a cura no físico, é lógico que ele cura. Mas vocês vejam quando os 10 leprosos, Yahushua, ele purificou os 10 leprosos, né? Que aí depois veio só um para agradecer, louvando a Yahweh. Tá? E aí Yahushua perguntou, aonde estão os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Por que somente esse samaritano que veio aqui agradecer? Aí ele disse, a tua fé te salvou. Veja, a tua fé te salvou. Vocês vejam que aquele homem, o que agradeceu, que foi grato a Yahweh e que foi para Yahushua agradecer, ele foi curado não só da lepra, mas ele foi curado no entendimento. Ele foi curado nos sofrimentos dele, da alma dele. Por quê? Dele, alma. Por quê? Porque ele também era rejeitado. Ele sentia a rejeição, porque as pessoas não podiam chegar perto dele. Quando uma pessoa era leprosa e estava andando e via a pessoa chegando, ele falava, leproso, leproso. Eles tinham que avisar que era leproso para a pessoa se desviar. Então vocês vejam bem, amados. E ele foi curado não só da lepra física, mas ele foi curado no sentimento dele. Ele foi curado na rejeição que ele sentia por ele próprio, porque ele próprio se rejeitava por estar leproso. Mas os outros 9 foram curados do sentimento deles, foram curados na alma deles, neles alma.
Não. Por quê? Porque eles se importaram somente com o físico. E eles continuaram sentindo a rejeição. Mesmo sendo curado no físico, eles sentiram a rejeição. Por quê? Porque na cabeça deles, eles estavam curados no físico. Mas eles mesmos se rejeitavam por terem sido leprosos. Então eles não tiveram a cura no ser alma deles. E não tiveram a cura no entendimento do espírito. Então vocês vejam bem que o principal da cura é no entendimento, é no ser alma. Porque quando Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, Ele nos cura, e nós passamos a enxergar no Espírito, então Ele cura nós alma. Vocês vejam que lindo, que fantástico isso. Entende? E os outros 9 que foram curados da lepra, só foram curados no físico, mas não foram curados na alma e não tiveram a visão no entendimento do Espírito. Então vocês vejam bem, mas vamos ver o que o Valdomiro vai falar. O estado de espírito de Jesus foi alterado com as nossas doenças. O castigo que nos O estado de espírito, não. Porque ele andava no Pai e no Filho. O Pai, ele é cura, ele é luz, ele é amor, ele é paz, ele é alegria. Está escrito bem claro, amado. Ele está dizendo que o estado de espírito de Jesus foi alterado, ou seja, Jesus andava triste. Não, amado, Yahushua não andava triste. Ele sentiu nossas dores, ele sentiu nossas tristezas, mas ele não andava triste, porque o Espírito do Pai é alegria. O Espírito do Pai é alegria. Você veja bem, o fruto do Espírito. E Yahushua, ele andava no Espírito. Então, o Espírito praticava o fruto do Espírito nele. Então, qual é o fruto do Espírito? Paz. Por quê? Porque o Pai é Espírito. Então, o Pai é que pratica o fruto do Espírito. Veja bem, o fruto do Espírito, como a gente já leu em Gálatas 5. Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e alegria. Como Yahushua andava triste, se ele andava no Pai e o Pai é alegria. Vocês vejam que ele tá confuso. Esse homem não sabe nem o que ele está falando. Ele está falando realmente de Jesus, porque Jesus anda triste. Por quê? Porque Jesus é triste. Porque Jesus é o Deus das trevas. É o Deus da tristeza, do caos, da morte. Mas Yahu não, Yahu é vida. E Yahushua é vida. E Yahushua não andava triste. Ele andava alegre, por quê? Porque o fruto do Espírito é alegria. Então vocês vejam que ele está falando o contrário do que está na Escritura. Ele chorou sim, porque ele é alma, ele tem sentimentos. E Yahushua, ele chorou não por ele, porque ele andava na alegria do Pai, mas ele sentiu as dores e os sofrimentos de todos nós, alma. Tanto que as pessoas que foram nele, e todas que estão no Pai e no Filho, são curadas na alma. E não anda mais triste, cabisbaixo, não. Pode estar passando o problema que for. Nós andamos na alegria que Ele nos deu. Porque a alegria dele é a nossa força. E o fruto do Espírito é a alegria. Então vocês vejam que é diferente. Eu digo por mim. Eu antes era brincalhona, vivia fazendo palhaçada. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa séria. Eu quase não brinco, eu evito brincar. Por quê? Porque tudo que a gente sabe, tudo que a gente está aprendendo é uma coisa tão séria, que se eu ficar de brincadeirinha, de piadinha para cá e para ali, se eu falar as coisas que a gente está descobrindo, que a Rússia está trazendo à tona, as pessoas vão falar, isso é mentira, tá zoação. Mesmo eu sério, as pessoas falam que eu sou louca. As pessoas falam, você tá maluca, você tá doida. Imagine se eu ficar de brincadeirinha. Mas eu sou séria. Mas o meu entendimento, eu alma, sou alegre, tenho a alegria do Espírito. Então vocês vejam bem. Vamos continuar para ver o que ele vai falar. Mas a paz estava sobre ele, está escrito. Sim, a paz estava sobre ele e a alegria também, meu querido. Ele não andava triste, ele andava alegre. Ele, alma, e a Yahushua andava alegre porque ele andava no Pai.
Então não é religião. Esse negócio de religião, isso é besteira, isso é coisa de homem, coisa de ignorante. Desculpa falar isso. Então você vê, se não é religião, isso é coisa de homem, de ignorante, por que então você está numa religião, Valdomiro? Porque a sua não é religião, não? A Igreja Mundial do Poder de Deus não é uma religião evangélica protestante? Olha a falsidade dele. Vocês vejam bem. O que não é religião? Que não é religião é Yahushua. Yahushua não está em religião, nem tampouco o Pai. Mas o Valdomiro está numa religião. Religião evangélica protestante. Que protesta contra a Igreja Católica. Então vocês vejam bem. Por isso que é protestante. Porque é contra a doutrina da Igreja Católica. Mas eles são contra, entre aspas, uma falsidade. Porque eles pegaram tudo da católica e tudo que a católica pegou do mitraísmo. Então veio tudo do mitraísmo. Vocês vejam bem. Então, amados, vocês vejam que ele está falando que Jesus, ele andava triste, não. E Yahushua, ele chorou, porque ele sentiu as nossas dores e os nossos sofrimentos de nós, alma. Por isso que ele chorou. Ele se compadeceu do nosso sofrimento. Tanto que ele se compadeceu que ele se doou, morrendo por nós, para hoje nós termos a liberdade de andar nele e andando no Espírito do Pai e sendo curado de todas essas dores e enfermidades de nós, alma. É diferente. Vamos ver o que ele vai falar. Tem gente que não gosta, mas você tem que entender que Jesus não sorriu exatamente para você sorrir, para que eu pudesse sorrir. Não é? Veja, vocês vejam que ele está falando no físico. E a Yahushua não sorriu no físico. Por quê? Porque as coisas que ele falava é tão verdade, porque ele é verdade, ele falava verdade, ele não falava mentira, e as pessoas não entendiam. Ele dava exemplo físico para a pessoa entender no espírito, mas as pessoas não entendiam. Agora imagine se ele ficasse de brincadeirinha. Mas ele é alegre. Eu digo ele é alegre porque ele ressuscitou, ele está vivo. E a Yahushua é alegre. Até hoje ele é alegre. Ele era alegre nesse corpo físico mortal, porque esse corpo físico mortal foi destruído, tá? Mas ele hoje está no corpo glorificado e ele é alegre no entendimento do Espírito. Sempre foi. Ele sempre foi alegre. Agora é lógico que ele chorou porque é a emoção da alma dele, alma. A alma dele, a alma que é ele, se compadeceu das dores e dos nossos sofrimentos. Por quê? Porque ele levou sobre si, ele recebeu as nossas dores e sofrimentos de nós, alma. Ele nos trouxe a cura. Então ele morreu, ressuscitou para nós sermos hoje curados. E nós, alma. Então vocês vejam bem. Mas ele aqui, o Valdomiro está levando para o físico. E está dizendo que Jesus sentiu dores, que Jesus ele era triste. Ele não era triste, amados. Ele era alegre. Por quê? Porque o fruto do Espírito é alegria. Então vocês vejam bem. Ele teve seu estado alterado. O ser mais... Ele teve seu estado alterado. Amados, vocês vejam bem o que ele está falando. O que é alterado? Alterado é uma coisa que sempre muda. E a Yahushua, ele andava no Pai. Então ele não mudava. Ele nunca mudou. Ele sempre andou no Pai. Veja bem, vamos ver o que é alterado. Vamos botar aqui, ó. Sinônimos. Não, vou botar aqui dicionário. Ô, meu pai, peraí. Dicionário. Veja bem. É alterado. Vamos ver o que é alterado. Bora? Isso. Alterado. Que foi alvo de alteração, modificado. Vocês vejam o que ele está falando? Ele está dizendo que Jesus, ele teve seu estado de espírito alterado. Vocês vejam bem.
E Yahushua nunca teve seu estado de espírito alterado, porque ele andava no Pai. E o Pai, ele não muda. O Pai, ele não muda. Então, Yahushua não tinha como mudar, porque ele andava no Pai. Então, vocês estão vendo que ele está falando estado de espírito. Que é isso, estado de espírito? Yahushua não tinha estado de espírito. Ele era um entendimento do Pai e é até hoje um entendimento do Pai. Não é que ele é o Pai, mas ele é um no entendimento do Pai. Ele e o Pai são um no entendimento do Espírito. Então, Yahushua, ele andava no Pai e anda no Pai. O Pai estava nele. Então, ele não tinha como modificar, como ter um estado de espírito modificado, alterado, tá? Porque o Pai é um e o Pai não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele sempre foi um e ele nunca mudou e ele é o que ele é. Yahuwah é o que ele é. Então não pode Yahushua estar com o estado de espírito alterado, sendo que Yahushua andava no Pai, que não muda, que não se altera, ele é um e ponto. Ele é espírito e ponto. Aqui, ó, que se conseguiu adulterar ou falsificado. Olha o que ele está dizendo. Alterado, então, o Jesus que ele está pregando, porque é o Jesus mesmo, não é Yahushua. O Jesus dele, que ele segue, que ele adora na maçonaria, porque ele é maçom, ele é falsificado. Ele realmente é falsificado. Por quê? Porque não é Yahushua. Yahushua é um, Jesus é outro. Então, vocês vejam que o estado de espírito de Jesus é falsificado. É modificado. É alterado. É deteriorado. Ó, decomposição aqui, ó. Muito agitado, inquieto. Yahushua, ele não era agitado, sabe por quê? Porque Yahushua, o espírito é paz. E Yahushua disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Como ele pode estar agitado se a paz, ela é calma, tranquila? Vocês vejam o que esse homem está falando. Que demonstra aborrecimento ou revolta. Veja isso. Revoltado. Aparecendo na festa com um comportamento muito alterado. Vocês vejam que o alterado é uma coisa contrária do caráter do pai e do filho. Então vocês estão vendo que ele tá falando realmente de Jesus. Ele não está falando de Yahushua. Olha, sinônimo de alterado. Substituído. Túbio, transtornado, confuso. E Yahushua era confuso, amados? Vocês vejam o que esse homem está falando. Jesus é. E Yahushua não. Diferente, trocado, viciado. Olha isso. Olha o que esse homem está falando. Degenerado, contrafeito, abastardado, adulterado, modificado, transformado, mudado, desfigurado, demudado, perturbado. E Yahushua era perturbado, amados? Jesus é. Yahushua não. Desarranjado, falsificado, deturpado, corrompido. Vocês vejam bem o que o Valdomiro Santiago está falando de Jesus. Porque não é Yahushua, ele aqui não está falando de Yahushua. Ah, mas não está mesmo, ele está falando do Deus dele que ele segue na maçonaria. E que se passa por Jesus no templo físico, esse templo aqui maçônico que também é da maçonaria. Esses templos, todos eles são disfarçados de maçonaria, a maçonaria oculta. Só que a Assembleia de Deus de Madureira, ela veio mostrar mesmo. Vocês vejam que é uma coisa que já está mostrando, tá? Porque a Assembleia de Deus de Madureira, ela é uma maçonaria que já dá para ver. A pessoa que pesquisa já vê que é a maçonaria ali. Só que esses templos que não tem nada de maçonaria, eles são uma maçonaria oculta, tá? Isso aqui é uma maçonaria oculta. Por quê? Porque a maçonaria que fundou todas as religiões vieram da maçonaria. Vocês vejam bem uma coisa aqui, amados. Opa! Eita, o que eu fiz aqui? Calma aí. Some não. Veja bem, vamos ver aqui. Fazer uma coisa? Vamos botar aqui. Agora.
Quer ver só uma coisa? Vou mostrar aqui para vocês. Eu já mostrei em outros vídeos, mas faço questão de mostrar. De Deus. Ó. Olha o símbolo. Olha o símbolo dessa igreja maçônica. Olha. Juízes capítulo 6. Vamos falar aqui um pouco. Veja bem. Veja se isso aqui não é aqui, ó. Esquadro e compasso. A partir do versículo 14. Então o Senhor olhou para ele. Veja bem. Olha. Olha. Aqui, ó. As duas colunas da maçonaria. Eu já até gravei esse vídeo aí pra vocês. Ó. Olha lá, esquadro do compasso, ó. Ó. Eu vou mostrar outra aqui pra vocês. Vamos ver aqui, ó. Segredos subliminares. Ó. Assembleia de Deus. Madureira. No canal Segredos. Eu faço questão de mostrar. Subliminares. Vamos ver aqui. Que ele gravou um. Ah, peraí. Não, deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui, ó, Assembleia de Deus, tudo ligado à maçonaria, amados. É porque eu não me lembro. Eu tenho até no canal. Eu acho que eu tenho no canal. Assim, eu não me lembro se eu botei no canal. No meu canal. Né? Eu não me lembro se eu botei no canal. Vamos botar esse aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. CGADB. Congresso. Aqui, ó. GADU. Só falta botar aqui o. Aqui, ó. GADU. Só falta botar aqui o U. Ó. Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Só falta botar aqui o U. Você veja bem, o GADU é o grande arquiteto do universo. Olha aqui, ó, o símbolo aqui, amados, ó. Aqui, ó, o olho que tudo vê, a pirâmide, aqui, ó, o avental, ó. Quer ver só uma coisa? Veja isso. Ó. Isso é o símbolo da Assembleia de Deus, tá? Do Congresso Geral Assembleia de Deus do Brasil. Ó. Aqui a pirâmide, ó. Ó. O maçom. Ah, aqui, ó. O avental, ó. Ó. Viu? É isso aí. É isso aí. Mas vai falar isso para as pessoas que estão na Assembleia de Deus para ver. Ó. Quer ver? Vamos ver outra aqui, se dá para mostrar mais. Aqui, ó. Vocês vejam. Ó. Olha como é que ela é por fora. Pirâmides, ó. Olha isso. Uma coisa totalmente das trevas, ó. Ó. Pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, Ó. a Bíblia mais Olha lá, aqui, ó. Tá vendo? Tinha aproximadamente 40 anos de idade. As pessoas estão cegas, amados. Veja bem. Às vezes nós se Ó. acostumamos com tantas Olha aqui, ó. coisas difíceis na nossa vida, a gente tem que conviver com elas, que muitas vezes nós passamos Eu já gravei aqui, olha aqui, ó. Ó. Isso. Diga assim comigo, quem tem a unção Aqui. de Deus
sempre faz a E até o chão, amados, dessa igreja. o irmão levantar Aqui, a blasfêmia da ceia. a mão para o céu e diga assim, que não seja ataque aquela é constrangimento para todo mundo. Olha, Um olha bem, aqui ó, olha, veja bem. Olha. E Pedro, quando Ô meu pai, peraí, volta aqui. de fogo, seus cabelos eram brancos, como a neve. Ah, João, quando viu aquilo, peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, amados, que ele tá falando aqui uma coisa aqui. Vamos ver se ele vai falar da cor de Yahushua. os seus olhos eram como dois tiçãos de fogo. Seus cabelos eram brancos, como a neve. E Pedro, quando viu aquilo, João, quando viu aquilo, caiu aos pés do Senhor como morto. E Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Aí vocês vejam. Princípio e fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu tenho sempre a primeira e a última palavra. Olha aqui, ó. O piso, olha o piso, ó. O piso de pirâmide, ó. Olha lá, aqui, ó. Viu? No inferno, lá você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Viram aqui a pirâmide ali também? Então vocês vejam bem, amados. Eu gravei um vídeo dele também, desse sujeito. Olha para nós. Tá, tchau. Quero olhar você não, porque você falou isso, mas não explicou que Yahushua, ele tinha o cabelo branco como a lã, que era cabelo crespo. E branco como a neve. Eles só falam isso, mas não fala que ele tinha cabelo preto, que ele tinha cabelo branco como a neve, porque ele era bem idoso, que ele morreu com 120 anos, ele foi sacrificado a 120, e que ele tinha cabelo branco como a lã, que é crespo. Isso eles não falam. Né? Vocês vejam bem. Então vamos aqui continuar aqui o que o Valdomiro está falando. Então, eu só quis mostrar para vocês a maçonaria. Por quê? Porque essas igrejas aqui, amados, voltando ao assunto, são maçonarias, lojas de maçonarias, tá? Maçônica, mas disfarçadas de templo. Mas a Assembleia de Deus de Madureira, como a gente viu, ela é uma loja maçônica mesmo. Eles nem escondem mais. Mas as pessoas estão tão cegas na religião que não conseguem enxergar isso. Vocês vejam bem. Perfeito. Mais lindo que a terra já viu. Sabe como é que ele apareceu? 750 anos antes, Deus deu uma visão ao profeta Isaías, acho que é no 52, no finalzinho ali. Ele fala assim, o seu rosto, o seu aspecto estava muito desfigurado. Tem isso aí, meu filho, a Bíblia? Tem? Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, a sua aparência, mais do que dos outros filhos dos homens. Ou seja, o ser perfeito. Veja bem, olha aqui, ó, o sinal maçônico, ó, né? Vocês vejam bem. Aí, ele falou, né? Mas veja que ele não falou da cor. Eles não falam da cor. Eles não falam. Aí ele fala, isso tem na Bíblia. É claro que ele fala o que está na Bíblia, mostra o que está na Bíblia, mas ele distorce o que está na Escritura. Eles usam a Bíblia, o livro Bíblia, para distorcer o contexto do que está na Escritura. Para quê? Para conseguir enriquecer mais. Veja bem. Tudo na medida, o nariz na medida, a orelha na medida, os olhos na medida, tudo na medida. Porque Jesus é a perfeição. O profeta viu ele desfigurado. Sabe o que é um desfigurado? É tudo errado, tudo machucado, tudo torto, irreconhecível. Como é que o ser perfeito, dono da perfeição, o artista, hein? Mas ele não diz, ele diz que ele é o ser perfeito, mas não disse a cor dele. Vocês acham que o Valdomiro Santiago não sabe?
A cor de Yahushua? Vocês acham que o Valdomiro Santiago não sabe que o nome de Jesus é um nome falso? E que o nome verdadeiro é Yahushua? Vocês vejam que ele prega, ele não tem nenhum arrependimento, vocês vejam que ele não se arrepende, vocês vejam quantas coisas o Valdomiro Santiago tem, os bens dele, e ele dizendo na cara dura que não tem nada. É uma pessoa mentirosa, tá? Que ama e pratica mentira. E eu falo que é mentirosa porque ele é uma pessoa mentirosa, porque a gente viu as coisas que ele tem e ele falou que não tem nada. Então é mentira. Ama e pratica mentira. Tá? Aí, vocês acham que ele não sabe o nome? Yahushua? Mas ele não fala por quê? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que o Deus que ele serve é Bafomé, Gadu, o grande arquiteto do universo, que é o Deus da maçonaria, e que nas igrejas evangélicas esse Deus se passa por Jeová, que é o Pai, e se passa por Jesus, que é o Filho. Ele sabe muito bem que o Jesus que ele prega não é Yahushua, e que o Jesus que ele prega é o Deus que também está na maçonaria. Está, sabe por quê, amados? Porque quando vocês olham a imagem de Jesus e tiram a barba, como eu já mostrei em vários vídeos, se torna uma mulher. Então é um ser andrógeno. Então vocês vejam bem. Por isso que ele não se arrepende, porque ele sabe que Jesus, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Por isso que ele não se arrepende. Então vocês vejam bem. Ele é o artista. É. O construtor. O médium. O professor. O Senhor. Ele é o único em tudo. Estava desfigurado. Então não foi só o estado de espírito de Jesus que foi alterado pelas minhas doenças. Onde é que está escrito isso? Pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Deixa eu ver aqui. Desfigurado. Bíblia. Isaías 52:14. Vamos ler. Porque pelo que eu estou entendendo aqui do andar da carruagem, o que eu estou entendendo aqui, amados, é que ele está aqui falando ainda da morte de Yahushua. Pelo que eu estou entendendo, né? Do que ele ia passar no madeiro, ele passou, né? Então ele tá vendo, ele viu, pelo que eu tô vendo aqui é isso, mas vamos ler, deixa eu ver aqui, já passou. Então vou fazer o seguinte, no próximo vídeo a gente vai ler Isaías 52 e depois o 53, que a gente vai ver que esse aspecto desfigurado pelo que eu tô entendendo, como ele ficou no madeiro. Pelo que eu tô vendo é isso. Mas ele está botando como se Jesus, vou falar Jesus porque ele está falando de Jesus, que não é Yahushua, porque ele falou que o estado de espírito dele estava alterado, modificado, então ele está falando de Yahushua, ele está falando de Jesus. Então vamos ver aqui, porque pelo que eu estou entendendo aqui, o profeta Isaías já estava falando do que Yahushua iria passar, porque ele falou, e ainda não tinha acontecido, mas aconteceu, tá? Do que Yahushua passou no madeiro, tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.